Caros alunos, o tema da nossa aula de hoje é o brincar enquanto projeto institucional na pré-escola. Lembrando que pré-escola é o atendimento na educação infantil, tanto no cuidado e na educação, para com crianças de 4 até 6 anos de idade. Iniciaremos esclarecendo alguns conceitos fundamentais para entender o brincar enquanto projeto institucional na pré-escola. Um desses conceitos é o lúdico. O que é o lúdico? Na verdade, o lúdico é toda atividade em que nos envolvemos. Nos envolvemos tanto que esquecemos o mundo lá fora. Entramos no mundo da imaginação. Nosso trabalho também pode ser lúdico, desde que a gente encontre nele uma realização existencial. Se envolva tanto com ele que se esqueça das suas outras tarefas. É comum as pessoas associarem lúdico a toda atividade recreativa, mas lúdico acaba sendo esse sentimento de desprendimento da realidade. O que é a brincadeira? Dentro desse contexto de projetos interdisciplinares, a brincadeira é encarada como sendo aquela brincadeira de faz de conta, ou seja, aquela brincadeira que envolve a imaginação da criança, a representação. E o que é o brinquedo? O brinquedo é o artefato utilizado para a brincadeira, para a atividade lúdica e imaginativa. O brinquedo é um objeto contextualizado, ou seja, ele é histórico e cultural. Ele denota uma expressão do mundo adulto em relação à criança, aquilo que ela brinca, as suas necessidades e os seus interesses. O brinquedo também pode ser criado pela criança, ou seja, utilizado a partir dos restos da sociedade adulta, como pedras, objetos de madeira, restos de sucata, que a criança reinventa, monta e reconstrói à sua maneira. Os conceitos aqui tomados como fundamentais para discutir o brincar nas instituições de educação infantil e também nos projetos institucionais que têm essa finalidade, não são unanimidade entre os teóricos. Vygotsky, por exemplo, trata o brincar ou a brincadeira de faz de conta como sendo brinquedo. Para ele, a criança passa a usar o brinquedo a partir dos 3, 4 anos de idade, ou seja, exercer a atividade de brinquedo. Antes disso, ela se mantém numa atividade exploratória em relação ao mundo. Só vai passar a imaginar, a representar a partir dos 4 anos de idade. Então, agora vejamos o que é brincar, na perspectiva da autora Zilma de Oliveira. No brincar, casam-se a espontaneidade e a criatividade, com a progressiva aceitação das regras sociais. É brincando que a criança se humaniza, aprendendo a conciliar de forma efetiva a afirmação de si mesma, a criação de vínculos afetivos duradouros. Brincar é interação com o mundo. A criança se relaciona com o mundo, interage com seu meio de um jeito muito peculiar, que é através da sua ação, a sua ação do brincar. É através desse jeito diferente de se apropriar do mundo à sua volta que a criança vai construindo seus conhecimentos e ampliando a sua inteligência. Esse brincar está atrelado às condições de vida da criança, ou seja, os aspectos histórico-culturais do seu meio. Assim, uma criança que vive na beira do mar, numa colônia de pescadores, tem brincadeiras muito diferentes daquela que vive, por exemplo, no centro de uma grande metrópole. Provavelmente, essa criança que vive numa colônia mais isolada de pescadores, brinque usando as histórias que são contadas pelos adultos, passadas de geração para geração. Utilize na sua brincadeira os artefatos feitos para a pescaria, como rede, pedaços de madeira de barco, enfim. E na sua brincadeira expresse o dia a dia de vida desses adultos. Já as crianças que vivem nos grandes centros
das cidades podem expressar nas brincadeiras situações como um supermercado lotado, a utilização do cartão de crédito para pagar alguma compra, enfim, coisas que ela observa à sua volta. Embora existam diferentes teóricos com suas teorias específicas sobre o brincar, todos eles concordam que o brincar é fundamental para o desenvolvimento social e emocional da criança. Assim, através da brincadeira, a criança vai aprendendo regras sociais. Tanto que a criança que não brinca ou aquela que se nega a brincar é motivo de preocupação e atenção especial. O Winnicott, que é um teórico inglês que discute o jogo, diz que, através do brincar, a criança alivia suas tensões, suas angústias do dia a dia. Muitas vezes, através de uma brincadeira que a criança é o super-herói, é um personagem importante, ele revive as situações e os sentimentos de inferioridade que geralmente tem em relação à sociedade adulta. Porque na sociedade adulta, ele não pode resolver ou não tem a propriedade de resolver todos os seus problemas. Na medida em que ele é um herói, um personagem, ele já fantasia a resolução desses problemas. Também Vygotsky, psicólogo russo, vai reafirmar essa propriedade da brincadeira, relacionada ao desenvolvimento emocional da criança, porque entende que esse brinquedo é uma necessidade que a criança tem de aliviar essas angústias e uma necessidade que a criança tem de viver situações que normalmente ela não viveria. Assim, ao brincar de dirigir, a criança vai vivenciar uma situação que é dirigir um automóvel que naturalmente ou na realidade ela não tem condições ainda de fazer. O brincar é imaginação. Para a criança, o mundo à sua volta é um mundo a ser descoberto, é um meio a de se descobrir. Ela, através do ato de brincar, vai construir, reconstruir, enfim, vai arrumar esse mundo de acordo com as suas necessidades e os seus interesses. Por isso, vai projetar na brincadeira o que ela gostaria de ser ou o que ela gostaria de vivenciar. Ou então, vai reproduzir nessa brincadeira vivências que ela já tem no seu dia a dia. A brincadeira imaginária possui uma evolução. Ela se inicia com a imitação, isso é, quando a criança começa a utilizar os objetos de acordo com a sua função, aquela função que ela observa no dia a dia. Por exemplo, a criança, quando utiliza uma colher de brinquedo para dar comida para um urso de pelúcia, ela está fazendo uma imitação. No momento em que a criança começa a modificar essa brincadeira, utilizando o objeto não com a sua função convencional, mas com uma função criada por ela, a partir da semelhança que o objeto tem com a nova proposição que ela vai fazer, ela começa então a utilizar a imaginação. Por exemplo, quando a criança utiliza uma vassoura, não para varrer o chão, imitando a atitude dos adultos que ela observa em casa, mas sim utilizando essa vassoura como um cavalo, imitando e usando o objeto num sentido não convencional. Nesse sentido, a criança está evocando uma função que esse objeto não tem. Com o tempo, a criança vai utilizando a brincadeira da imaginação de uma forma mais complexa, não necessitando mais do objeto. Ela apenas faz o gesto e com isso já está evocando a sua representação. Assim, em uma brincadeira, a criança não precisará mais do objeto para fingir que está penteando o cabelo. Ela apenas vai fazer o gesto e assim já vai estar entendido que ela está fazendo essa ação. É justamente nessa fase também que a criança começa a incluir os amigos nessa brincadeira de faz de conta e a negociar com eles quais comportamentos serão legítimos nessa brincadeira e quais não vão ser. Por exemplo, numa brincadeira de casinha, as crianças vão distribuir os papéis, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe e também os comportamentos desses personagens, né? Se essa mãe vai ser uma mãe autoritária, se esse pai vai ser um pai ausente, se as crianças como é que vão se comportar na brincadeira. Vygotsky acredita que
O brincar fornece às crianças um importante sistema de suporte mental, que lhes permite pensar e agir de diferentes maneiras. Ele enfatizava que a natureza do brincar simbólico é muito importante para o desenvolvimento infantil. Em suas concepções, as situações imaginárias criadas durante o brincar seriam zonas de desenvolvimento proximal que operam como sistemas de suporte mental. Para Vygotsky, além do desenvolvimento real, ou seja, aquilo que a criança consegue fazer sozinha, por ela mesma, existe uma zona de desenvolvimento proximal, que são aquelas atividades que a criança consegue fazer com o auxílio de uma criança mais experiente ou então de um adulto. Assim, a brincadeira de faz de conta, que faz com que a criança se comporte acima daquilo que convencionalmente, na realidade, ela faz acionar a sua zona do desenvolvimento proximal e, com isso, fazer com que rapidamente ela passe de um estágio de desenvolvimento para outro. O brincar e o desenvolvimento humano. Através do brincar, a criança também vai aprofundando o conhecimento sobre si mesma, sobre os seus sentimentos. É um feedback que ela relaciona a partir da sua convivência com as outras crianças na brincadeira. Assim, um grupo de crianças brincando de faz de conta estão relacionando várias histórias de vida, pois cada criança tem a sua história de vida, que vem da família, que vem dos seus grupos de convívio. Cada grupo de convívio tem um estilo próprio, um estilo de gerência das suas dificuldades, dos seus conflitos, da sua vida, que a criança traz consigo. São as suas ideias originais sobre a vida. Essas ideias originais que as crianças têm em relação ao mundo, conquistadas a partir da sua história de vida imediata, são colocadas em confronto quando as crianças brincam em grupo. As diferentes ideias vindas das diferentes crianças fazem com que elas ampliem o seu universo cultural, vão além da cultura das suas famílias, da cultura da sua comunidade. Uma brincadeira em grupo pode ser uma oportunidade da criança rever os seus conceitos em relação ao gênero. Por exemplo, em uma determinada família, a mãe ou a mulher da família não dirige. Já em outra família, de outra criança, as mulheres estão habituadas a dirigir e a trabalhar. Quando colocadas em grupos, essas diferentes concepções de mundo e de gênero são colocadas em discussão e a criança começa então a ampliar a sua percepção em relação à vida. Essa ampliação do universo cultural através da brincadeira acaba provocando também um desenvolvimento da oralidade na criança. As crianças trazem de casa a sua própria linguagem e muitas vezes estão acostumados de serem traduzidos pelos adultos que convivem com elas. Na escola ou na brincadeira de faz de conta em grupo, essas linguagens são colocadas em interação. E isso faz com que as crianças procurem uma maneira de ser entendidas pelas demais, da mesma faixa etária. Isso demanda um esforço para a criança, um esforço para o desenvolvimento da sua oralidade, porque ela precisa se fazer compreender por uma outra que tem mais ou menos a sua mesma capacidade de entendimento. É daí que acontecem os conflitos, os desentendimentos na brincadeira, às vezes até competindo por algum brinquedo. Mas mesmo assim, é através da brincadeira, desses conflitos de ideias e interesses, é que as crianças vão ampliando o seu vocabulário, vão aprendendo palavras novas. É por isso que é comum ouvirmos pais dizerem que a criança, quando foi para a escola, passou a brincar com seus colegas, acabou desenvolvendo rapidamente a sua linguagem. Veremos agora, dentro do desenvolvimento humano, o brincar e o desenvolvimento emocional e social. A partir da convivência, as crianças relacionam-se brincando, negociando regras, entendendo o que acontece na vida real, criando assim os personagens de sua imaginação para desenvolver suas próprias brincadeiras, pois brincar fornece à criança a possibilidade de construir uma atividade autônoma
cooperativa e criativa. Nessa perspectiva, toda brincadeira tem regras, inclusive a brincadeira de faz de conta. As regras da brincadeira de faz de conta estão submissas ao tema escolhido pelas crianças para o brincar. Desse modo, em uma brincadeira de faz de conta, em que o tema envolvido é a escola, o grupo de crianças vai negociar os comportamentos inerentes à professora e aos alunos. Essas são as regras da brincadeira. Na brincadeira de faz de conta, as regras estão submissas ao conteúdo imaginário da brincadeira. Já os jogos de regra, ao contrário. Os jogos de tabuleiro, por exemplo, eles têm regras explícitas e é o imaginário que vai se submeter a essas regras. Por exemplo, no caso do jogo de xadrez, ele possui regras bem claras e universais, jogadas aqui como em qualquer outro lugar do mundo. As pessoas que estão jogando o jogo de xadrez, no entanto, se veem também transportadas ao mundo imaginário, submisso às suas regras. Ainda sobre o aspecto do desenvolvimento emocional da criança através do brincar, é preciso ressaltar a ideia de que muitas vezes as pessoas têm de que a criança que brinca sozinha não está socializada. Na verdade, a brincadeira sozinha, ela também é importante para que a criança possa desenvolver a sua concentração e a sua atenção. O brincar e o desenvolvimento cognitivo da criança. Lembramos que o brincar, ele tem uma projeção, ou seja, ele tem uma progressão, um processo de desenvolvimento. A criança inicia esse desenvolvimento cognitivo ao explorar os objetos, quando ainda é bebê, utilizando das suas propriedades sensório-motoras para entender como esses objetos funcionam. A partir daí, o seu desenvolvimento cognitivo começa a centrar-se nas funções desse objeto, através da imitação. Então, na brincadeira de imitação, a criança aplica essas propriedades do objeto. Mais tarde, a criança vai então utilizar a imaginação, que é uma representação simbólica do objeto, que é uma abstração, mostrando assim mais um ponto do desenvolvimento cognitivo. Passamos então agora a acompanhar o depoimento de um psicopedagogo sobre a importância do brinquedo no desenvolvimento da criança e sua importância também no cotidiano da escola. Bom, a brincadeira é primordial para toda criança na faixa de educação infantil. É na brincadeira que ela vai experimentar outros papéis sociais, o faz de conta vai estar muito presente. É como se fosse uma preparação para a vida futura. E na brincadeira também, a criança resolve seus conflitos emocionais, né? Se está com um problema em casa, a mãe brigou com o pai. Então, é ali que ela vai colocar suas emoções para fora. É muito importante a professora observar essas brincadeiras e, através do que a criança verbalizar, a professora resgatar depois e até interagir com a criança na brincadeira, entrar no mundo infantil dela. E, através da brincadeira também, você consegue trabalhar muitos conteúdos educacionais, né? Então, não é uma forma de trabalhar tradicional, né, com o professor no quadro. É o professor interagindo, o professor brincando com diferentes materiais e o professor também tem a oportunidade de retornar a ser criança, né, liberar a imaginação. Porque quando nós pensamos, a gente pensa pedagogicamente e a criança pensa sem fronteiras. Ela vai além e sempre nos surpreende. Os usos educativos da brincadeira se referem à utilização da brincadeira com propósitos educativos e de aprendizagem, mas sem perder as propriedades lúdicas da brincadeira infantil. Então pergunta-se quais os tipos de brincadeiras necessárias para o desenvolvimento da criança. Comecemos com as brincadeiras manipulativas. As brincadeiras manipulativas se referem ao manuseio de materiais e equipamentos pela criança. O manuseio desses materiais manipulativos se referem à construção pela criança de conceitos relativos à matemática, por exemplo, ou então à percepção, onde a criança vai, através da sua manipulação, aprender conceitos tais como
número, a contagem, as quantidades. E duas fileiras. Podem ser vivenciadas através de brinquedos educativos como blocos lógicos, materiais montessorianos, quebra-cabeças e equipamentos utilizados para medidas. As brincadeiras dramáticas. As brincadeiras dramáticas referem-se aos papéis sociais nos jogos de faz de conta. Para a brincadeira dramática, a criança precisa ter um ambiente especialmente planejado para isso, ou imitando uma casa, ou então um salão de beleza, onde ela possa atuar utilizando esses equipamentos. É no ambiente de faz de conta que a criança também pode encontrar algum figurino, ou seja, uma roupa de adulto, fantasia, acessórios, maquiagem, que ela vai utilizar na confecção da sua atividade de faz de conta. Outro tipo de brincadeira são os blocos de construção, onde a criança inicialmente empilha esses blocos e depois desconstrói a sua pilha. Mais tarde, ela utiliza essas construções com conteúdo imaginário, formando uma cidade com os blocos, enfim, utilizando personagens de plástico ou então brinquedos simples para criar situações diferenciadas nesse mundo que ela mesma construiu. Brincadeiras manipulativas com materiais naturais. É nessas brincadeiras que a criança vai explorar o mundo natural. Areia, gravetos, enfim, toda espécie de material encontrado na natureza vai ser utilizada para a criança entender como se dão os fenômenos naturais. Um outro tipo de brincadeira é a brincadeira motora, onde a criança vai realizar um dispêndio de energia. É importante ressaltar que ela não é apenas uma canalização das energias da criança, mas também propõe desafios ao pensar, assim quando a criança tem que correr, equilibrar-se, saltar, pendurar-se, ela vai estar propondo à sua capacidade mental um novo desafio. Um outro tipo de brincadeira é o jogo de regras, aquele jogo de tabuleiro, que a criança, mais ou menos aos 6 anos de idade, começa a se interessar. Também podemos incluir o jogo tradicional infantil, os jogos de cantigas de rodas, as brincadeiras que vão passando de geração para geração. Chega, começa a festa. A brinquedoteca como um projeto institucional. Partindo-se dessas teorias que explicam o brincar para o desenvolvimento da criança, é importante perguntarmos, afinal de contas, quais são os espaços e o tempo da brincadeira na sociedade contemporânea. Entendemos que esses tempos e esse espaço têm ficado cada vez mais restrito. É comum as crianças nas grandes cidades, por exemplo, não encontrarem mais espaço da rua para brincar em grupo. Assim como a rua oferece seus perigos, a escola também acaba ocupando o seu tempo com atividades que visam a preparação da criança para o futuro, atividades acadêmicas. As exigências do trabalho dos pais têm tomado um grande tempo e isso acaba diminuindo os momentos de interação do adulto com as crianças. Aí perde-se a oportunidade dos adultos ensinarem as crianças a brincarem, ensinarem as brincadeiras que tiveram na sua infância. Desse modo, um projeto institucional que tenha como eixo o brincar se torna prioritário, no sentido de que vai oferecer oportunidade para a criança aprender sobre a cultura lúdica da humanidade. O que é brinquedoteca? Brinquedoteca é um espaço criado para a brincadeira, onde a criança poderá escolher livremente os seus brinquedos para brincar, dentro de uma variedade de tipos. As brinquedotecas podem variar segundo seus objetivos, dependendo do local onde são instaladas. Poderemos encontrar brinquedotecas instaladas em associações de bairro, em hospitais, em parques. Cada uma dessas brinquedotecas vão servir a propósitos diferentes. Assim como a brinquedoteca que é feita na escola vai criar um ambiente para o desenvolvimento da criança e da sua aprendizagem, uma brinquedoteca no hospital vai oferecer a possibilidade de um tratamento humanizado à criança pequena. Já uma brinquedoteca associada a uma biblioteca
traz a possibilidade da criança ir se habituando com a atividade de troca de materiais ou então de empréstimo de materiais. Além da brinquedoteca disponibilizar para as crianças brinquedos para a sua atividade de brincar, também pode oferecer oficinas recreativas. Além dos brinquedos, materiais e oficinas, a brinquedoteca também tem que contar com uma equipe de professores ou de brinquedistas especializada. É aquela que vai interagir com as crianças, otimizando o seu desenvolvimento. Qual a contribuição da brinquedoteca para a formação do educador na pré-escola? Como a brinquedoteca é um ambiente planejado, pensado para a criança interagir, o educador pode se utilizar desse ambiente para observar as reações da criança às diferentes interações do grupo. Também serve de fonte de pesquisa para o educador, fonte de registro do fazer pedagógico. Esse conhecimento da criança traz para o adulto a possibilidade de repensar, refletir sobre a sua ação educativa. Também a possibilidade de rememorar, de lembrar da sua infância e do seu repertório de brincadeiras. Materiais para compor a brinquedoteca na escola. Como esse ambiente ele é planejado, pensado com esse propósito, é necessário fazer o levantamento de quais materiais estarão disponíveis para a criança brincar. Brinquedos com jogos simbólicos são aqueles relativos à brincadeira de faz de conta. Fantasias, fantoches, marionetes, pequenos móveis, ambientes criados em tamanho natural para que a criança possa então fazer o seu faz de conta. Incluindo também material para dramatização, máscaras e maquiagens, acessórios que a criança pode inserir na sua brincadeira. Brinquedos para jogos de manipulação e encaixe. Quebra-cabeças, jogos de encaixe do tipo Lego, blocos de montar, materiais para a expressão criativa, todos aqueles ligados à possibilidade da criança pintar, desenhar, recortar, colar. É o que inclui superfícies diferentes com papéis de formatos e tamanhos diferentes, que inclui também substâncias diversificadas e objetos de aplicação. Material lógico-matemático, que inclui os materiais montessorianos, que trabalham os atributos dos objetos, blocos lógicos, toda espécie de material para contagem, tudo isso faz parte do material para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos. Material para o desenvolvimento da escrita, livros, revistas, jornais, toda espécie de rótulos, material para escrita, lápis, caderno, diferentes tipos de folha que acabam motivando a criança a escrever. Materiais para atividades lúdicas de motricidade ampla orientada. Bolas, cones, arcos, onde a criança vai brincar de passar por dentro, passar por fora, correr, contornar os objetos. Encerrando nossa aula de hoje, temos como dicas de estudo uma reflexão sobre a indústria cultural do brinquedo, a nossa sociedade contemporânea e o consumo.